te convidar a falar uma frase. O gigante novo também vai cair, assim como caiu Golias. O gigante novo que se levantou na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus vai ser derrotado. Amém? O texto vai estar falando sobre uma guerra que o exército de Israel atravessa. No meio da batalha está rei Davi, junto com seus valentes, junto com seu exército. O texto vai nos dizer que não foi o rei Davi, não foi Israel que procurou a peleja, procurou a guerra, mas sim os filisteus que novamente buscaram derrotar o reino de Israel. O interessante é que, se a gente perceber, Davi, com um exército poderoso, um exército que tem homens, que o mais fraco tem a força de 100 e o mais valente consegue destruir 1000 homens. Esse rei, ele não procura guerra, mas ele está numa fase em que ele está com seu reino estabelecido. Ele está numa fase de maturidade, onde o peso da idade também já começa a aparecer para ele. Davi, conhecido como matador de gigantes, Davi conhecido como aquele que tem um coração segundo Deus, Davi aquele que matou o urso, matou o leão, Davi aquele que tantas das vezes nos estimulou com cânticos, meios de luta, de batalha, agora está vivendo uma nova fase. A gente não está falando daquele jovem pequeno Davi, aquele que lutou contra o Golias, mas a gente está falando agora de um Davi maduro, um Davi talvez sênior, um Davi talvez que já está enfraquecido fisicamente, de tantas batalhas que ele guerreou para que Israel pudesse perpetuar naquela região. E aí eu me coloco também na mesma condição. O rei Davi ele está atravessando agora um momento onde, na nossa ótica, derrubar gigantes, vencer filisteus, são coisas comuns. Mas esse homem foi atormentado novamente com fantasmas do passado. No meio de uma batalha, no meio de uma guerra, se apresenta um novo gigante. Depois de tantos anos, depois de décadas talvez, se apresenta um gigante perante o rei. Não mais um menino, não mais um jovem. E agora esse jovem é rei, tem um exército pela frente, tem cidades ao seu favor. E esse rei ele está agora sendo colocado contra a parede. Mesmo com a idade, ele ainda luta, peleja, briga, está na frente do seu exército. Mesmo com a idade avançada, ele consegue desembainhar a sua espada. Mas a força física dele já não é mais a mesma. A idade chega e a gente precisa também entender que certas linhas de frente na batalha já não cabem mais para a gente. Mas a gente entende também que por trás de nós existem pessoas capacitadas que lá atrás foram forjadas no fogo junto conosco. É por isso que é importante haver renovação. Haver renovação nos membros, haver renovação no ministério, haver renovação sempre na mesa de trabalho, para que a gente possa ter gás, ter alguém que possa estar lutando, guerreando, jogando ali para frente, gente. Porque às vezes a gente cansa, irmão. A batalha é pesada, a luta é doída. E não adianta achar que nós somos super-homens, super-crentes, porque aquele que é rei, aquele que tinha todos os recursos, que não tem preocupação com nada, com coisas que nós temos preocupações. Ele estava num campo de batalha e ele cansado, o inimigo viu que ele estava cansado e estava aproveitando aquela oportunidade para atacar ele. O texto vai dizer que Zimenof viu o momento em que Davi se cansou da peleja. Ele lutou tanto, ele guerreou tanto junto com seus guerreiros, que ele cansou. Esse alerta ele acaba trazendo para a nossa vida essa situação. Em momento onde nós estamos cansados, fadigados, sugados emocionalmente, fisicamente, onde as nossas energias já não estão mais sendo
reproduzidas em tempo hábil, e nós precisamos muitas das vezes até mesmo de medicamentos para poder suprir e repor aquilo que a gente perdeu. O rei agora está numa situação difícil. O gigante, o texto vai dizer que ele é descendente. Talvez seja até o descendente de Golias. Mas na frente, o texto vai dizer que foram 4 gigantes que o exército teve que lutar, e cada um era pior que o outro. Um com 6 dedos, o outro maior, com uma espada maior, com uma lança maior. E isso traz na nossa vida espiritual fantasmas que muitas das vezes vão ser trazidos novamente na nossa frente. Batalhas, guerras que a gente ainda precisa vencer, provações que a gente ainda precisa ser superadas, aprovadas pelo Senhor. Isso cansa, isso machuca, isso nos enfraquece. Meu Deus! O rei Davi, ao seu redor, graças a Deus, Deus havia enviado ali alguém em excelência para guerrear com ele. Aleluia! Tinha ali no momento de fraqueza dele Abissai. Abissai estava ali. Abissai fazia parte dos valentes de Davi, um grupo seleto de guerreiros, uma tropa de elite de Israel. E quando ele viu que o rei estava sucumbindo, quando o rei estava desfalecendo e ele ia ser morto pelas mãos do gigante, esse homem entrou na peleja, salvou Davi, feriu o gigante e matou o gigante. E aí é aqui que a gente começa a conjecturar algumas situações. O jovem Davi, ele nesse mesmo cenário, onde todos não quiseram lutar, temeram o gigante Golias, ele pequeno, franzino, sem habilidades ilícitas, ele foi colocado numa condição de guerrear, e o Senhor deu a vitória para Israel e usou ele poderosamente. Agora ele velho, talvez na mesma idade do rei Saul. Só que Israel entendeu que ele ainda servia ao Senhor. Ele ainda era um bom rei para aquela nação. E mesmo que Abissai tivesse salvado a cabeça do rei, mesmo que tivesse salvado a nação, Abissai ele não foi glorificado e exaltado como Davi foi em Israel. Aleluia, Deus! E eu queria te perguntar nessa noite uma coisa que o texto me questionou. A gente vai passando o tempo, vai ficando um pouquinho velho, e a gente foge de alguns embates. Mas não vou entrar nessa luta porque essa luta não é minha, e eu vou entrar no processo, vou entrar no vento. E às vezes a gente tem que entrar nesse processo, tem que entrar no vento, para a gente poder amadurecer, construir uma armadura espiritual e ter um revestimento vindo do Espírito Santo. E às vezes a gente vai passando, a gente entra, a gente passa na peleja, às vezes tem um trabalho, alguém te chama para trabalhar, irmão, não vou entrar não, estou aqui no meu banco, porque no banco aqui eu não vou entrar em prova, não vou ser questionado, o Senhor não vai me apertar, eu não vou entrar em vento, e a gente fica ali afundando no ministério e não querendo se movimentar. E aí vem prova, vem peleja, vem tanta coisa. Aleluia! Verdade, Deus. Vem tanta coisa. Tudo porque a gente não quer guerrear guerras que não são nossas. E nós fomos feitos aqui para ser soldados de Cristo. Eu fui projetado por Cristo antes de nascer para ser soldado dele. Você também. E nesse contexto, eu quero lhe perguntar, tranquilamente, você tem entrado nas guerras dos seus amigos? Daquele que você diz que de fato é teu amigo? Aquele que tantas das vezes esteve no teu lado, quando você mais precisou? Será que você tem ajudado o teu líder no teu departamento? Será que você tem motivado outras pessoas que estão dentro da igreja ou dentro do departamento, e essas pessoas estão afundadas dentro de depressão, afundadas dentro de uma imobilização, para que elas ficam amarradas, não conseguem desenvolver, não conseguem... Meu Deus! Verdade, Deus! Estão ali paradas ou obstruídas. E a gente também fica com vasos emborcados, porque Deus quer usar a gente para colocar esses vasos de pé. Aleluia, E não Deus! vai ser para a nossa glória, porque um dia Ele
vai esvaziar para que esses vasos tomem a frente na direção do trabalho. Nós não temos a expectativa de querer ser, talvez, uma espécie de todo-poderoso, porque todo-poderoso é Deus. Nós entendemos que nós somos fracos, pobres, carentes, somos podres, pecadores, e nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus para estar de pé. E quando Deus coloca a gente de pé, a gente precisa entender que Ele tem um propósito para outra pessoa ser impactada. Aleluia, Deus! Deus te colocou nesse departamento para você fazer a diferença. Deus não te colocou nesse departamento para você fugir da responsabilidade. Deus não te colocou nesse departamento para você não cumprir as premissas que o cargo ou que talvez o ministério ele vai exigir de você. E eu também me coloco nessa questão, porque a vida às vezes ela vai levando a gente por um caminho, os problemas, as dificuldades, a idade chega, a saúde chega, a gente também tem que assistir a nossa família. E como é que faz isso tudo no meio do campo de batalha? Será que a gente tem o nosso lado abissaia? Será que em alguma das vezes da nossa guerra a gente foi capaz também de querer abraçar e ajudar aquele que estava na guerra? Porque é fácil querer reclamar que está abandonado, mas também é fácil esquecer que não semeou nada positivo na plantação do Senhor. Como é que vai receber? Aleluia, Deus! Como é que vai receber? Se a tua mãe está precisando de você, você vira os ombros. Se o teu pai te rejeita, mas mesmo assim você ainda gera uma dor, um ódio, uma angústia, tudo aquilo que está falando sobre você. E mesmo ao contrário, ao invés de você se aquebrantar e dar outra face, você acaba se colocando numa condição de opositor também. Ao invés de você ser luz, você também se torna treva. Você absorve a treva que está na outra pessoa. E aí, como é que a gente faz esse cenário? Tem batalhas, irmãos, que elas voltam, e elas não voltam tão fortes, não. É a gente que ficou fraco. É a gente que ficou fraco porque a idade chegou. É a gente que ficou fraco porque novamente vem aquela batalha. É a gente que ficou fraco porque a luta é grande. É a gente que ficou fraco porque quando vai passando os anos de vida, mais problema vai acontecendo. A gente tem que superar os problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você cansou de destruir ursos. Talvez você cansou de destruir leões. Talvez você cansou de ser olhado as pessoas dizerem para você que está sendo uma bênção tudo aquilo, mas o teu interior por dentro está gritando. E às vezes você quer um abraço e você tem que externar tudo aquilo que está tudo bem. Assim como aquela mulher no texto também vai falar que está tudo bem, mas ela está buscando, está jejuando, está ali clamando ao Senhor. Mas vai chegar momentos, irmãos, que a luta é tão grande que você não vai ter abraço nem em casa. E Deus vai te levantar uma pessoa que vai te ajudar no campo de batalha. Talvez você não tenha o seu companheiro do lado na casa do Senhor para lutar batalhas com você. Talvez você seja sozinha hoje na igreja, mas amanhã com certeza não só o teu esposo, mas os seus filhos e seus netos estarão aqui. Você precisa acreditar sim. E quem conhece a tua vida e sabe a tua luta, não pode se ausentar dessa responsabilidade de injetar alguma coisa ali de motivacional também. A gente não pode deixar de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. O interessante também é que Davi, ele não buscou guerra, mas os filisteus buscaram guerra. E quem tem paz não busca guerra. Quem tem paz não busca batalha. Quem tem paz não fica perturbando ninguém, falando mal de ninguém. Quem tem paz toma conta da sua vida. Quem tem paz cuida dos seus filhos. Quem tem paz cuida do seu ministério. Quem tem paz não suporta ver confusão na sua frente. Disse, fofoca. Quem tem paz não absorve nada do exterior. Por quê? Porque quem
absorver a energia que a paz traz. Aleluia, E a paz que Deus. excede todo entendimento, somente Cristo pode ter. Se a gente está numa fase na nossa vida que tudo é guerra, tudo a gente arruma confusão, tudo é motivo para a gente reclamar, brigar, a gente chega na casa de Deus também e nada está bom, está tudo ruim, irmãos. Você deixou de receber a paz, de receber a luz. E a gente passa por isso. E aí é importante ter um irmão do lado. Para guerrear contigo, para orar contigo, para te orientar, para te exortar. Alguém que seja de Deus. Não é alguém para te destruir. Porque nem sempre dá para chegar aqui. O problema está aqui, às vezes, aqui embaixo na nave da igreja. E a gente, muitas das vezes, deixa passar batido. Rapaz, Jesus, às vezes, coloca a gente numa peleja, porque Ele agendou a gente para resolver o problema. Para te capacitar, para te experimentar na hora. Você pode ter chamada para pastor, para missionário, para tudo isso. Mas se tiver problema e você não for no problema, se você está vendo tudo estourando na sua vida, você não querer entrar na batalha porque você vai pegar peso, irmãos, está no caminho errado. Meu Deus. Aleluia. Quem tem paz não fica procurando o tempo todo guerra, porque sabe como funcionam as guerras. Sabe como é que se sai da guerra, como é que se sai todo arrebentado, machucado, e quem tem paz só agradece a Deus pelo momento de paz que está vivendo. Então o rei Davi, até nisso ele é sábio. Ele não vai fugir da guerra, mesmo velho, cansado. Mas ele também já não procura mais guerra. O interessante é que os seus valentes chegam a um ponto que falam, meu rei, a idade já chegou para o senhor. Fique em casa. Porque chega a hora também que acaba até atrapalhando ao invés de ajudar. Fica lá no palácio, cuida das coisas administrativas, porque o Senhor é bom, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos ensinou, o Senhor nos promoveu e nos colocou como valentes, o Senhor também está sobre nós. Confia na gente, deixa a gente agora guerrear com Israel, e o Senhor administra e faz, porque se o Senhor cair, apaga-se a luz de Israel. Lembra da estrela de Davi? Se o Senhor cair, se o Senhor for morto na mão do inimigo, Israel perece, acaba Israel. Nós precisamos do Senhor vivo, consciente, com saúde, cuidando do nosso povo. Aleluia, Deus. E aí vem o alerta. A gente precisa abraçar as nossas lideranças. A gente precisa cuidar daqueles que Deus levantou para cuidar da gente. Aleluia! Porque às vezes não dá mais para fazer muita coisa, irmão. Por causa do trabalho, às vezes não dá mais por causa da saúde, às vezes o irmão que está na liderança, ele tem um problema na família sério, ele tem que se dividir de várias formas, tem um trabalho, tem várias situações que acontecem. E a gente precisa entender que um irmão precisa do outro, não corpo. Aleluia! Aleluia, Deus. Um outro alerta importante, e o texto vai falar isso, é que a gente deve evitar conversar com o filisteu. Evitar conversar com o filisteu quer dizer evitar conversar com essa pessoa, estar junto dessa pessoa que não tem paz, essa pessoa que não se alegra contigo, que não se sente à vontade quando você está no ambiente, essa pessoa que não suporta ver você na frente do trabalho, essa pessoa que se ausenta porque você está na frente do serviço, essa pessoa que já não aguenta mais, toda vez Eric, toda vez Silvana, toda vez Denise, toda vez alguém. Por quê? Porque o Senhor já estirou a paz daquela pessoa, aquela pessoa está cheia de treva. Ela está cheia de treva, ela está escondendo ainda muita coisa. E até quando a gente vai conversar com o filisteu? O mais interessante é que a gente não deve brincar com o pecado, mas também a gente tem que se afastar. Porque Adão, ele foi falar com a serpente e ouvir a serpente. Cuidado com quem você também está ouvindo. Meu Deus. Porque não pode ser um valente de Davi.
Mas pode ser uma serpente que está doida para dar um bote para te derrubar. Meu Deus. Sansão também se abriu e falou com muitas coisas que não devia com Dalila. E a gente sabe o final que aconteceu. O rei Ezequias, por falar demais, contou toda a planta para a comitiva babilônica. E a gente sabe o que aconteceu também, né, querido? Meu Deus. Então, a gente tem que passar na luta no silêncio. Mas se o Senhor colocou alguém aí do teu lado, meu irmão, não isenta em receber a mão estendida também não. Porque o Senhor quer usar ele também para você. Agora, você não deve falar certas lutas. Mas se a luta chegou e tem alguém ali vivendo contigo a luta, alguém que ora, que busca, alguém que tem... Qual seria a palavra, por exemplo? Eu fiquei muito impactado essa semana com a Alain. Porque às vezes a correria, né? Ela nos afasta um pouquinho. Eu trabalho de noite. Não tem mais tanto tempo hábil igual tinha antes de estar dirigindo. A gente sempre dirigiu muito trabalho aqui, libertação, fazia os trabalhos, ia para. A gente sempre fez muita coisa. É verdade. E ele me ligou perguntando como é que eu estava. Sendo que ele já tinha perguntado antes, ele não está vindo. Mas não sustentou no coração dele. Ele me ligou para perguntar. Então, você não está vindo, está tudo bem? O que está acontecendo? Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a O Jesus. texto vai dizer que são 4 gigantes. E esses 4 gigantes, eles são descendentes lá de Gate. Lembra Gate, que Davi teve que se esconder de Saul? Lembra aquela Gate que ele se fez louco para sobreviver? Lembra aquela Gate que ele depois guerreou as lutas deles? E depois, quando eles vieram atacar Israel, eles voltaram e se aliaram com o exército israelita para poder lutar e feriu, enganou novamente o povo de Gade. Essa descendência dos gigantes é daquele tempo. Certamente Davi deve ter ferido muitos gigantes, muitos antepassados. Certamente Davi fez coisas que precisava fazer, mas sempre vai ter alguém esperando o teu momento de fraqueza. A gente precisa orar e perguntar ao Senhor quem de fato é a nossa vida, quem de fato senta na mesa conosco para poder se alimentar e se alegrar. Quem de fato quer sentar na mesa com a gente só para saber o que acontece na nossa vida, mas já não liga, já não fala, já não quer saber, já não pergunta como você está, mas o Senhor está mostrando. Esbimenofe precisa cair, irmão. Esbimenofe precisa ser vencido em nome de Jesus. Aleluia, Esbimenofe precisa ser derrotado. E o Abissai dessa noite é você, para derrubar também o teu gigante. Porque o texto vai dizer que os 4 gigantes, e esse gigante específico que quis matar Davi, ele tinha uma armadura, uma roupa especial preparada, esperando esse grande momento, Filipe. Ele estava esperando um grande momento para derrubar o Davi. Um grande momento, o texto vai dizer isso. E a gente precisa estar atento, porque assim é o inimigo das nossas almas. Ele não vai suportar aquilo que Deus fez na tua vida, Silvano. Ele não vai suportar os projetos que você tem falado com Deus. Ele vai querer esperar um momento de fraqueza para depois fazer você voltar. Mas você, em nome de Jesus, vai para frente. Você, em nome de Jesus, vai para a guerra. Você, em nome de Jesus, participa dos varões de fogo. E tem muita unção também dos varões de fogo, muitos irmãos do teu lado, para te dizer, vai em frente, continua, não desiste. Porque Deus ainda vai alcançar muito lá na tua casa. E o teu testemunho vai ser um testemunho bonito. O teu final não vai ser um testemunho de vergonha. O meu final, a minha casa, não vai ser uma casa de miséria, não vai ser uma casa de vergonha, não vai ser uma casa de loucura. O meu ministério também não vai ser envergonhado. O meu ministério também não vai ser edificado somente com tristeza
não, também vai ter alegria, porque eu vou passar pelas minhas provas, eu vou passar pelas minhas lutas e vou testemunhando elas a cada dia. Aleluia, Deus! Em tempo de festas, eu já vou encerrando, a gente quer receber convidados. Mas muitas das vezes a gente também não vai ajudar o irmão lá da outra congregação que está fazendo a festa. E como é que faz? Como é que se faz festa sem convidado? Como é que faz festa sem departamento? Como é que faz departamento sem integrante do departamento? E a gente vê esvaziando, a gente fica desesperado, porque as forças já não vão mais. Mas, às vezes, a gente também precisa de alguém para ajudar a igreja a caminhar. Não adianta esperar só o líder, não adianta só esperar o ministério, porque as coisas maiores, os problemas maiores vão chegar. Mas a gente também precisa enviar um sobrinho, a gente também precisa enviar um vizinho, a gente também precisa enviar os nossos filhos. A gente precisa também se movimentar, irmão. Porque se a gente não movimentar, o gigante nunca cai. O Milenov sempre vai estar lá, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo. Por quê? Porque a gente não consegue estabelecer um padrão, um nível de maturidade, uma constância espiritual para a gente poder colocar. E eu queria te dizer nessa noite, a palavra diz que ao fraco é o momento mais especial do crente. Não é estar forte, não é estar cheio. O momento mais especial para o crente é quando ele está fraco. Porque é quando ele está fraco que ele vai conhecer quem é Deus. Aleluia! Quando ele está fraco é que ele vai conhecer a provisão de Deus. Quando ele está fraco, sem dinheiro, é que ele vai ter a sabedoria e a ciência para consertar alguma coisa que quebrou dentro de casa. Quando ele está fraco, é quando Deus vai pegar e vai fazer coisas impossíveis para ele entender que Deus está com ele no meio da luta. E se isso não aconteceu ainda no meio da luta, é porque a gente precisa fazer o quê? Buscar. Aleluia! A gente precisa fazer o quê? O texto também vai dizer que Davi desceu com os seus soldados. E aí eu vou encerrar a mensagem. Davi desceu com os seus soldados. Os valentes de Davi, com o rei Davi, desceu. E a gente precisa entender que em meio de batalhas e em meio de exércitos de gigantes, a gente precisa descer, mesmo sem força. Mesmo sentado na cama, mesmo com a coluna doendo, mesmo que as pernas estão inchadas, mesmo que o tornozelo já não aguenta mais levantar, meu irmão, você precisa aprender a descer. Deus não vai dar vitória para gente soberbo, Deus não vai dar vitória para gente capaz, Deus não vai dar vitória para pessoas que não demonstram sensibilidade no espírito, Deus não vai dar vitória para gente que não está realmente comprometida com o reino. Aleluia, Deus! Que nessa noite você receba renovo da parte do Senhor. Que você seja revestido pela autoridade e o poder de Deus nessa noite para guerrear contra os gigantes que estão atormentando a sua vida e tirando até o teu sono. Seja revestido de novas armaduras. Assim como o gigante preparou uma armadura para encontrar o velho Davi, a velha ovelha também vai ter uma nova armadura, porque os anjos do Senhor estão ao redor. O texto não vai dizer, não são os anjos, espíritos ministradores que estão a favor daqueles que temem o Senhor. A gente guerreia e a gente tem que clamar ao Senhor, mas o Senhor já deixou uma milícia especial, irmão. Tem um exército de valentes do céu na terra, só para mim e para vocês são muitos. Então, tem uma milícia rodeando o presbítero Levi, tem uma milícia de anjos rodeando aqui, porque não são os anjos, espíritos ministradores, que ministram a favor. Aleluia, Deus! Meu irmão, clama o sangue de Jesus. Pede para que o Espírito de Deus venha mover, arrancar de terra firme, meu irmão, e te plantar em terra nova.
Receba nesta noite da parte de Deus autoridade também no Espírito. Receba vitamina e alimento forte do céu, meu irmão. Que você não se preocupe com o dinheiro, mas que você se preocupe com aquilo que vem do céu. Porque aquilo que vem do céu não tem preço. O preço já foi pago, mas você tem que buscar para receber. E essa vitamina que Jesus envia, quando você está ajoelhado orando, ela desce e vai queimando a enfermidade, ela desce e vai queimando o pecado, ela desce e vai queimando tudo aquilo que está te prendendo, que está te deixando doente. Visita a tua mente, você toma um toque, o Espírito Santo te dá aquele choque, te queima, você soa todo, fica todo banho de sol. Jesus te curou ali, ajoelhado, aleluia, no quarto. Isso é experiência. Experiência para vencer velhos problemas. Que nessa noite, os Bimenov, ele venha a ser derrotado. Que ele venha a ser pisado. Que você receba a autoridade do Espírito para pisar na cabeça dessa serpente. Que você receba da parte de Deus. Não é receba de qualquer pessoa, não, é da parte de Deus. Porque quando alguém falar receba da parte de Deus, meu irmão. Receba da parte de Deus, o conhece que está querendo te ofertar alguma coisa. Receba da parte de Deus. Renovo. E que o Esbimenof seja destruído novamente. Que os 4 gigantes que irão se levantar venham ser massacrados pelo Espírito de Deus. E que você possa estar cheio, renovado, alegre e regozijante daquilo que o Espírito Santo fez na tua vida, transformando a tua família, mudando o teu caráter e te renovando também na palavra e te enchendo do Espírito de sabedoria. Deus te abençoe.